Boa tarde, amigos. Nós recebemos com muito prazer uma figura de muito brilho na política, na vida pública, como dirigente do Instituto Arqueológico, enfim, uma carreira grande. Nós recebemos com muito prazer Silvio Amorim. Silvio Amorim, fale resumidamente das atividades que você já teve na vida. João, eu tive a minha estrada é longa. Eu sei. Viu? É longa. Eu comecei muito cedo, né? Ainda estava na Faculdade de Direito Recife, quando o Marco Maciel ele me convocou para assumir a subchefia da Casa Civil. Né? E a partir daí... Governo do Estado. No governo do Estado. Então, lá nós tivemos eu tive a oportunidade, foi uma grande escola, porque eu aprendi Quem era o chefe? O chefe era a professora Margarida Cantarelli, que inclusive era minha professora. Na época, eu era subchefe da Casa Civil. Você era um bom aluno ou era mais ou menos? Eu acho que na matéria dela eu era boa. Era até boa, porque ela era professora de Direito Internacional Público. E era uma matéria que eu tinha muito interesse. Né? Já Roberto Magalhães era meu professor também. Eu já não era tão bom aluno de Roberto Magalhães, que transformou-se também num grande amigo desde essa época. Sim, aí da Casa Civil foi para onde? Da Casa Civil, eu saí, fui para Brasília, quando eu assumi lá a presidência da Fundação Projeto Rondon. Eu fui, inicialmente, fui com o Romero Jucá, que foi para o Rondon, depois ele foi para a FUNAI, eu fiquei na presidência do Rondon. E, a partir daí, vim para Pernambuco depois, disputei eleição. Ou assim com os índios no Projeto Rondon? No Projeto Rondon trabalhamos juntos. Com os índios? Com os índios. Inclusive, você testemunhou. Eu fiz uma viagem. João fez uma viagem muito importante. Inclusive, depois fez uma série de artigos muito esclarecedor sobre a vida na Amazônia. Depois foi transformado numa plaquete, né? Que aquela plaquete, inclusive, deve ter tido uma boa repercussão, porque ela foi para todos os deputados federais, né? Foi para o Congresso, porque a Amazônia, ainda hoje, é um espaço que não recebe a devida atenção do poder público. Mas voltando, né? Aí voltou para o Recife. Aí voltando para o Recife, me elegi aqui, vereador do Recife, e me elegi vereador, depois fui para a delegacia do Ministério da Educação. Mas você, como vereador, na Câmara, tinha muitos nomes de expressão, né? Tinha. Eu digo o seguinte, a Câmara que eu fiz parte, né, foi a melhor Câmara da história do Recife. Eu tive essa sorte de os grandes nomes da política de Pernambuco estavam lá. Né? A começar pelo nosso Gustavo Krause, né? Que saiu de lá praticamente da Câmara Municipal, elegeu-se deputado federal e foi ser ministro da Fazenda. João Braga. Né? João Braga, Cadoca, enfim, Fred Oliveira, André Campos, tantas pessoas que... Sim, aí saiu... André de Paula, eu já falei, né? André de Paula. Você deixou então ser vereador do Recife, aí foi... Aí fui para a delegacia do Ministério da Educação. Né? Quem era o ministro? Paulo Renato. Paulo Renato. Paulo Renato. E nesse período, com o ministro Paulo Renato, foram 8 anos, assim, de um aprendizado fantástico e de muito trabalho também. Porque fui delegado do MEC, depois assumi a Secretaria da Educação com o Roberto Magalhães. E depois... Eu não sei que o Roberto Magalhães lhe convidou, você foi um péssimo aluno dele, né? Você disse aqui, né? Mas realmente, eu não fui um bom aluno, não. Gozar, depois eu fui advogado na matéria dele, aí eu tive que estudar muito. Tive que estudar, né? Tive que estudar muito. Ele era um excelente professor, mas porque na época também eu acumulava. Eu era aluno da Faculdade de Direito e era subchefe da Casa Civil. E era muito trabalho. É tanto que eu estiquei meu curso de Direito
Fiz o que era para fazer em 5 anos, fiz em 6, porque era muita coisa. A gente Mas não trabalhava levou lá. pau, não, nesse... Não levei pau, não. Mas eu trabalhava ali, era de domingo a domingo. Você testemunhou lá as ações, né, do governo, Marco Maciel, que era de domingo a domingo. Chegava no final de semana... porque Marcel não dormia, né? Não dormia. E ainda tinha que pegar à noite, no final de semana, né, aquele ônibus para ir visitar as obras. Né? Aí tinha aquele ônibus, colocavam os secretários e vamos trabalhar. Sim, mas aí depois desse período aí na educação. Depois desse período da educação, né, eu voltei para a iniciativa privada, aí fui diretor de instituições de ensino superior e advogar. E fiquei advogando. E em algumas ações, fui para o Instituto Arqueológico, né, que é uma instituição privada, sem fins lucrativos. Né? Muita gente acha que é órgão de governo, né, pela importância dele. Mas não é, uma instituição privada que é mantida por nós, né, não recebemos nenhum apoio sistemático de governo. Né? A gente trabalha com os nossos recursos, tenta produzir lá para manter o Instituto. O Instituto tem um nome quilométrico, né? Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. E ele completou agora 162 anos. É a instituição cultural mais antiga de Pernambuco e uma das mais antigas do Brasil. E é uma coisa, né, Silvio, que as pessoas não conhecem, mas o Instituto tem um acervo fantástico. Olha, o maior acervo documental da história de Pernambuco está lá no Instituto. E por que isso? Nesse período, há 162 anos atrás, não havia arquivo público, não havia Secretaria de Educação, nem de Cultura, enfim. O Estado, né, o aparelho estatal, era muito limitado. Então, tudo que tinha documentos importantes e tal, olha, manda para o Instituto, porque o Instituto ele já nasceu muito forte. Ele já nasceu, ele foi criado pela alta cúpula intelectual de Pernambuco. Então, quando havia documentos importantes, olha, manda para o Instituto guardar. O Instituto vai guardar. Então, com isso daí, nós fizemos um acervo fantástico. O Instituto está na Rua do Hospício, né? Na Rua do Hospício. Mas antes já teve em outros lugares? Ou ali, teve em outro lugar. Ele funcionou inicialmente ali na Igreja do Carmo. Depois foi para o Colégio Estadual de Pernambuco, o ginásio de Pernambuco, né? Fica ali na Rua da Aurora. Né? E o governador Manuel Borba, ele doou ao Instituto aquele prédio que nós estamos até hoje. Mas, infelizmente, ele era numa área nobre, numa área que as pessoas circulavam, e hoje está numa área completamente degradada, né? É verdade, é verdade. E é uma coisa ruim para o Instituto. Né? Porque para toda a cidade, né? O centro, ele foi degradado e aí eu acho que não houve um trabalho de prevenção para que o comércio fosse mantido. Porque com o evento dos shoppings, que é fantástico, a gente não pode ir de encontro ao progresso, né? E a comodidade. Segurança. Né? Segurança, tudo. Mas devia ter tido uma política, né? Isso no Brasil todo, né? Deviam ter tido uma política de preservação do comércio de rua, o que não houve. Né? Através de incentivos fiscais, dispensa enfim, não houve esse trabalho. Então, com isso daí, o comércio do centro da cidade, de uma forma geral dos grandes centros, mas em particular em Recife, ele decaiu muito. Olha, dá pena. Quem conheceu, como você conheceu e eu conheci, a Rua da Imperatriz e a Rua Nova, né? Passar lá hoje é triste. Não é? Aquele comércio bastante... Lá perto do Instituto tinha uma boutique de docinha, que era
A Flina for do mulherio ia lá comprar roupa na Dulcinha, que era ali naquela rua, né? Pois é. Hoje em dia, você não tem, é um comércio, o comércio é muito fraco. Mas aí, Silvio Amorim, teve uma coisa boa que o Instituto conseguiu, com o governo do Estado, ter segurança, né? Porque senão tinham levado tudo, né? Ah, é verdade. Ali foi o seguinte, na época, eu acho que foi desde o governador Marco Maciel, quando ele viu que ali o maior acervo da história de Pernambuco estava ali, isso tinha que ser bem guardado, né? Então, a Polícia Militar hoje é a guardiã desses documentos. Ela está lá para guardar a documentação de Pernambuco, que são grandes. E outra coisa, não só documentos, como peças também, né? Pouca gente sabe, mas da história recente, está lá o revólver que matou João Pessoa, está lá no Instituto. A xícara mas que ele estava tomando. Não está funcionando mais, não. Está funcionando. Eu acho que está, sim. Talvez até funcione mas ainda. Não vai matar outra pessoa. Ele já matou João Pessoa. Já matou João Pessoa, não é? Tem a máquina que fez o primeiro Diário de Pernambuco? Exatamente. Está lá o Prelo, né? Que fez o primeiro Diário de Pernambuco. Está lá, está guardado lá no Instituto. Tem uma carruagem, né? Tem carruagens. Enfim, tem não só o acervo documental, mas também nós temos um museu lá que conta, através de objetos, que conta também a história de Pernambuco. O Instituto tem algum projeto para levar estudantes para conhecer? Tem. Nós temos visitas sistemáticas, né, das escolas. Nós, inclusive, quando eu era presidente do Instituto, eu congelei o valor do acesso, porque a gente tem que colocar algum valor, né? Todo museu não dá para deixar a porta aberta assim. Então, custa R$2. Exatamente para que... aí muita gente diz, não, mas olha, vamos aumentar, é muito pouco. Não, porque uma pessoa modesta, tiver 3 filhos, né, se for R$5, são R$15. R$15, ele tem um impacto no salário dele, quem ganha o salário mínimo. Então, é importante que o pai possa levar os 3 filhos, ele vai pagar R$6, entendeu? Ao invés de 15. Então, tudo isso daí a gente tenta levar que as pessoas vá conhecer o Instituto, né? E as escolas, não só as escolas públicas, dispensamos. Quando é escola pública, a gente dispensa o pagamento, quando ele vem através da própria direção da escola, né? Mas nós temos visitas lá sistemáticas. Depois, no intervalo, nós vamos continuar conversando com o escritor Silvio Amorim. Silvio Amorim, entre as ações que você implantou no Instituto, um é fantástico, são essas placas na rua. Fale desse projeto das placas na rua. Exato. Como é que nasceu esse projeto? Esse projeto, depois que eu entrei no Instituto, assumiu a presidência o Zé Luiz Mota Menezes, que é uma das grandes figuras de Pernambuco, né? E, então, na época, eu fui convocado para assumir a tesouraria do Instituto. Que ele era ruim do dinheiro, né? Pois é. Normalmente, o grande intelectual, né? Ele não é muito bom na área da gestão, de gestão. Então, na época, foi a professora Margarida Cantarelli, tinha sido presidente, e foi nessa época que ela me fez esse apelo, disse, olha, vamos ajudar Zé Luiz, e eu assumi a tesouraria. Eu digo, meu Deus, o Instituto, como eu já lhe disse aqui, nós não temos recursos, vive exatamente de produção, né? A gente tem que produzir para manter aquela estrutura. Nós temos um casarão antigo, não é? E as próprias ações do Instituto. Então, eu tinha recalcado esse projeto que eu tinha visto em Lisboa, você conhece bem Lisboa, a Portugal, de uma forma geral, né? Todas as cidades, que tem em azulejo no nome de rua e com uma pequena referência embaixo, né? Tem o nome do Príncipe
José Antônio. Aí embaixo você tem data de nascimento, um pequeno resumo. Então, eu queria fazer isso aqui. E eu digo, é a oportunidade, é a hora que eu vou fazer isso. Aí juntei uns 10 advogados amigos. Aí eu me lembro, falei com a Luiz Xavier, que foi o primeiro, depois falei com o Zé Paulo Cavalcante, falei com Tânia Farias, e saí falando com o outro, Paulo Mesquita, enfim, foram 10 advogados. Eu digo, olha, vamos dar o start nisso aí? Aí disse, vamos lá. E fizemos as 10 placas. E, para minha surpresa, o Jornal do Comércio, muito atento nessas coisas, fez uma matéria de primeira página. E o título é o seguinte, o título da matéria do Jornal do Comércio foi A História nas Paredes. Que aí eu adotei como nome do projeto. E começamos, na época, o prefeito Geraldo Júlio, ele deu um apoio logístico bom, não financiou, mas mandou fazer panfletos, enfim, de distribuição e deu um apoio. São quantas placas hoje? Hoje nós já fizemos 285 placas, mais ou menos. 285 placas. Nós temos 10 placas aí que foram da época do bicentenário da Revolução Pernambucana de 1817. Foi no período de Zé Luiz, que nos locais onde aconteceram os grandes eventos da Revolução de 1817. Tem no Palácio do Governo, tem, enfim, em vários locais aqui. E isso foi uma sugestão do Zé Luiz, ele preparou os textos, tudinho, e está aí, é uma espécie de via crucis da Revolução de 1817. Agora vamos falar do seu livro que foi lançado agora e que é Uma Viagem de Volta ao Mundo da Minha Aldeia. O que é isso aqui? João, eu sempre tive vontade de fazer a circunnavegação, né? Já viajei, fiz algumas viagens, inclusive com a sua companhia, com a sua alegre e saborosa companhia, né? Você é um companheiro de viagem fantástico, né? Mas eu queria fazer essa circunnavegação e consegui fazer em 4 meses. Fiz por mar, não é? Em um navio único, fizemos essa circunnavegação. E eu aproveitei para escrever. Eu não vou contar a história da viagem propriamente dita, porque hoje você tem na ponta dos dedos, né, com o celular, você tem toda a informação do mundo todo. Então eu não vou ficar contando a história, olha, eu fiz isso, eu vim aqui e tal. Eu vou aproveitar para falar da minha aldeia e contar um pouco da minha história, da parte que interessa, né? Dos micos, né? Porque todo mundo só conta a vitória, ninguém conta os micos. Aí eu contei os micos. Conte um mico aqui pra gente. Um mico. Um mico. Olha, olha, pronto, quando eu estava no Aeroclube de Pernambuco, né? Eu fui piloto lá do Aeroclube durante uns 20 anos, voava todo final de semana. Aí, e eu estava na Casa Civil na época também. Aí o Marco Maciel, o governador, disse, olha, Silvio, vai chegar aí o senador Java Passarinho, que é líder do governo, e ele está indo ele está adoentado, e ele está indo lá para a casa de Porto de Galinha. O governo do estado, na época, né, ele tinha uma casa lá, que era a casa do governador. Marco Maciel não usava, porque ele era trabalhando de domingo a domingo, ele praticamente não usava a casa. E aí disse, olha, me faça favor, pegue ele no aeroporto, o senador Jair Passarinho, leve para lá com a família, né? E veja o que é que ele precisa e tal, tudinho. Eu digo, não, tá bom. E eu fiquei com essa missão de buscar, peguei ele no aeroporto e levei. No caminho, quando eu ia para Porto de Galinha nessa época não tinha televisão. A estrada era ainda de barro. De barro não era asfaltada. Enfim, era muito limitada. E a casa do governador era meio distante. Aí, no meio do caminho, eu conversando com o senador, Jair Passarinho, ele era líder do governo na época. Ele disse, eita, olha,
eu passar esses dias aqui, sem nenhuma informação, sem jornal, sem nada. Eu digo, olha, no domingo, isso era uma sexta-feira, eu digo, olha, no domingo eu trago os jornais para o senhor. Aí ele disse, de jeito nenhum, eu não vou tirar você do Recife para vir aqui no final de semana. Eu disse, não, eu dou um jeito. Eu não disse qual era o jeito. Como todo final de semana eu voava, eu passei no aeroporto, comprei um monte de jornal, revista para a família todo dia, fiz um pacote mais ou menos dessa altura assim, coloquei no avião. Eu digo, eu vou jogar lá, vou deixar e depois eu aviso lá. Coloquei no avião, decolei sozinho e fui para Porto de Galinha. Aí sobrevoei, aí eu digo, bem, eu vou jogar esse pacote aqui. A área da casa era muito grande, tinha um terreno grande. Bem, vai cair, mas eu vou mirar na casa. Eu vou mirar na casa e vai cair por perto. E depois eu ligo para lá e aviso ao ajudante de ordem que tem um jornal lá. Só que eu acertei. Aí eu entrei mais ou menos 2.000 pés, mais ou menos, em cima, tá, porque eu tinha que abrir a janela, eu tinha que pegar, jogar o jornal. Aí eu joguei e mirei a casa, acertei. Só que esse pacote, ele caiu de 2.000 pés, ele deve ter vindo com a velocidade, veio com a velocidade que arrombou o telhado todo. E na época, aí veio a polícia, tinha lá a polícia militar, tinha a segurança, o ajudante de ordem e tal, acionaram, veio polícia federal, foi o maior rolo do mundo, e eu tranquilamente, não sabia de nada, deixei. Aí quando eu pousei lá no aeroclube, liguei lá para o palácio, e disse, me ligue lá pelo LP, que não tinha nem telefone, era uma linha privada. Eu digo, me ligue lá para o LP lá do Porto de Galinha, da Casa do Governador. Aí quando ligou, o ajudante de ordem atendeu, eu digo, olha, Silvio Amorim, eu joguei uns jornais aí, joguei um pacote, mas eu vi que caiu em cima da casa. Aí, olha, o senhor não sabe o problema que criou aqui, tá a polícia todinha aqui, vindo viatura aqui do Recife. Olha, foi uma confusão danada. E isso daí, rapaz, me deixou, eu fiquei preocupado com esse negócio todinho. Aí eu digo, olha, não, são jornais e tal, não tem nada. Vinha perícia, olha, foi um rolo E grande. no final, o senador leu os jornais? O senador leu os jornais, né? E no dia seguinte, a minha cara lá, isso foi no domingo, na segunda-feira, porque isso daí espalhou essa notícia com os secretários, com tudinho. Foi um grande mico, né? E no dia seguinte era o pessoal todo, o governador fazia aquela, Marco Maciel, Messias, dele assim, mas ele fazia aquele ar de riso assim, mas não comentou nada comigo, mas eu fiquei muito encabulado. E o pior, que eu passei anos, todo mundo só queria saber dessa história. Mas voltando ao livro, aí você conta aí a circunnavegação que você fez. Aí... Passou por quantos países? Olha, foram 35 países e 45 cidades. E o navio? Que navio era? Era um navio Luminosa, Costa Luminosa, que saiu de Veneza e voltou a Veneza. Ele fez a circunnavegação e voltou. Olha, você sair à noite, que você conhece, sair no navio pelo Gran Canal de Veneza para fazer a volta ao mundo é emocionante. É verdade. Foi um dos grandes momentos assim na minha vida. E a chegada também. Agora, você fez uma circunnavegação, mas o capítulo do Finticato é pelo esporte quase tudo. Por que o esporte entrou nessa história? O esporte entrou... Isso é uma das histórias também, quase mico. Porque, na época, eu era presidente do Instituto Arqueológico e nós pedimos ao presidente da FPF, Evandro Carvalho, para dar o nome da Taça Revolução Pernambucana de 1817. E ele articulou lá com a FIFA, com o pessoal todinho que trata disso, e autorizaram, e ficou o nome. E ele me convidou, como o governador não pôde ir, o governador Paulo Câmara não pôde ir para o jogo final,
Aí ele me convidou para eu fazer a entrega da taça ao campeão. Eu gosto muito de Salgueiro, do município de Salgueiro. Eu gosto muito daquelas pessoas dali do sertão, do interior. Vivi lá uma parte. E quando eu cheguei lá, eu confesso a você que eu fiquei contaminado com o povo de Salgueiro, com os jogadores, o esforço que eles estavam fazendo. Era a disputa para ser campeão pernambucano. Seria o primeiro clube do interior de Pernambuco a ser campeão. Então, ganha o Salgueiro. E eu torcendo... Aliás, desculpe, ganhou o Sport. Ganhou o Sport nessa partida. E eu estava torcendo pelo Salgueiro. Apesar, eu já fui vice-presidente do Sport, moro ali ao lado do Sport, mas ali eu estava torcendo pelo Salgueiro. O Sport já tinha tantos títulos. Teve um gol meio fajuto, não foi? Mas na realidade não, foi tudo correto. Foi. O VAR estava certo e tal, tudinho. É porque a quintura... Mas né, depois o Salgueiro foi campeão, mas aí não depois foi... o Salgueiro foi campeão. Contra o E o Santa mico Cruz. ali é o seguinte, eu digo, pelo Sport, quase tudo, porque apesar da minha admiração e da minha torcida pelo Sport, mas naquele dia eu torci pelo Salgueiro. Coitado do Sport naquele dia. Nós queremos agradecer a Silvio Murilo por essa verdadeira aula que ele nos contou, com tantos fatos interessantes, e sobre esse negócio. Se tiver algum amigo que você queira dar jornal e revista, não jogue de avião, que pode ser uma desgraceira. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.